Dia, bom dia a todos. Estamos ao vivo, né? Estamos aqui mais um dia para falar um pouquinho aqui sobre, sobre nós, né? Sobre as pessoas. E sempre trazendo aqui alguma passagem da Bíblia para poder fazer menção à nossa vida. Não tem coisa melhor. Qualquer coisa que você quiser falar, buscar ou trazer, transbordar, cara, procura lá, que lá vai ter alguma coisa. Lá tem tudo, o que você imagina. E hoje eu queria falar de um tema legal, que é uma coisa que Moisés viveu, né? E uma coisa que tanto que o número 4 lá está evidente. Eu já tentei entender um pouco, porque o 4 ele está tão evidente na vida de Moisés e naquele povo de Canaã. E já tentei entender por que esse número, né? Porque o povo ficou escravizado 400 anos, até ser libertado. Libertados, foram prometidos chegar à terra prometida lá em 40 dias, mas andaram pelo deserto 40 anos até chegar no seu destino. Então está muito evidente isso, né? Evidente mesmo. Mas a gente entende ali quando vê a palavra e vê os acontecimentos que Deus é justo, né? Mas também ele cobra. E às vezes, se você precisa é, de amor, ele te dá alguém para amar. Se você precisa de coragem, ele dá alguma coisa para que você realmente tenha coragem. Ele não te dá a coragem, ele te dá as condições de você exercer aquilo que você deseja. Então, ele é muito justo. Ele, na realidade, ele não dá, ele ensina. Quando você quer algo, Deus te ensina o caminho, te ensina como conquistar, te ensina como obter. Porque se você precisar ser corajoso, ele vai te dar uma condição de você realmente ter o medo para criar coragem, vencer aquele medo. Tanto que o homem ele vive desafiando todas as leis, né? Desafia mesmo. Isso é da natureza. Isso também é a forma que Deus nos ensina, porque é a maneira que ele tem de ensinar. E é a maneira que o pai também ensina o filho, né? Quando o pai ensina o filho dando oportunidade dele aprender, mas sempre de olho para ver se não está cometendo algo fora do script, aquilo acontece, ele aprende. Mas quando você faz tudo pelo seu filho, está com fome, você dá comidinha na boca, quer subir em algum lugar, você pega no colo e põe ele lá em cima, quer aprender a nadar, você vai lá e fica segurando ele no colo, brincando dentro d'água, mas não deixa ele dar nenhuma abraçada. Quando você faz tudo por ele, ele vai ser um homem fraco. Ele não vai conseguir fazer nada sozinho na vida. Quando você cuida muito, você não está cuidando na realidade. Você está criando uma proteção inútil para ele, onde lá na frente ele não vai conseguir sobressair. Às vezes, quando você fica com muito cuidado, você não deixa ele aprender com a vida, aprender na vida. Meus filhos, por exemplo, algumas vezes, a minha esposa até fala para mim, você é meio maluco, né? Fechar e tal, ela quer muito colocar os filhos debaixo da asa.
Eu sempre não deixo os meninos realmente aprender com a vida, tem que aprender. Hoje eu tenho, por exemplo, três filhos. Um eu tenho que cuidar mais, que é eu tenho uma situação mais especial. Mas os outros dois é livre mesmo para fazer o que querem. Ah, Nilton, mas isso é certo, você deixar fazer o que quer? Sim, é certo. Porque na hora que eles fizerem uma coisa errada, eu tenho que estar aqui para poder ensinar o caminho certo. Mas se eu não der a oportunidade deles errarem, se eu não der a oportunidade de eles cometerem os próprios erros, como que eles vão amadurecer e saber o que é certo? Você tem que orientar, mas você não pode fazer por eles. Hoje, por exemplo, eu tenho a menina do meio, que é a Camila. Ela não viu a hora de inteirar 18 anos para ter liberdade. Eu sempre falava para ela, pessoal, depois que você fizer 18, você vai ter sua liberdade tão sonhada, né? Porque, mas a mãe dela sempre fala, enquanto você morar dentro da minha casa, dentro do meu teto, quem manda sou eu. E eu sempre falo, não, ela tem que ter a liberdade dela. Ela tem que ter o próprio caminho dela, ela tem que trilhar o próprio caminho. E eu tenho um orgulho muito grande dela, porque ela é muito decidida nas coisas dela. Os outros filhos eu sempre tenho que levar em tudo quanto é lugar. Ah, eu quero ir em tal lugar, tem que levar, tem que buscar, tem que levar, tem que buscar. Ela não. Ela levanta 5 da manhã, leva na faculdade, deixou ela na faculdade, o dia já é dela. A gente só busca ela no trabalho às 10 da noite. Uma liberdade extrema, sempre acompanhando de longe, né? Da faculdade pega o ônibus, leva a marmitinha, vai direto para o trabalho, trabalha, sai do trabalho às 10 da noite. É puxado? É, mas muito puxado mesmo. Mas eu encabulo com a força, né? Ela é tão miudinha, pequenininha, mas ela tem uma força muito grande de decisão e de fazer com que a liberdade dela seja cumprida, né? Isso é muito bacana. Assim, eu sempre falo do orgulho grande que eu tenho por ela. O Rubens também, um rapaz muito positivo com as coisas dele, mas ele é mais tranquilo. Ele foi ter a liberdade que a Camila está tendo agora, muito mais tarde que ela. Demorou um pouco a amadurecer. Hoje está com 27 anos, hoje com 27 anos que foi arrumar namorada. Antes não, era só passear, sair para balada, mas muito pouco, sair com os amigos, mas agora que entrou numa linha mais séria. Mas o assunto não é meus filhos. Eu estou dando o exemplo, né, de pai. E tem outros pais por aí, e alguns que eu até já falei para eles, igual o Alessandro mesmo, da pessoa que realmente faz a coisa certa, né? Deixa os filhos realmente tomarem as suas decisões, sempre de olho ali. A pequenininha, tem hora que ela sobe na prateleira ali, ele não tá nem aí, tá assim conversando com a gente aqui, a pequenininha tá subindo em tudo quanto é lugar lá. Mas é aquele negócio, o instinto de pai sempre ligado. É muito bacana. E hoje eu trouxe uma palavra, a gente sempre gosta de refletir a nossa vida de acordo com a palavra. Sempre no sábado e domingo a gente traz uma reflexão. E hoje eu trouxe uma reflexão aqui para a gente trazer para a nossa vida a vida de Moisés, né? O que que aconteceu com aquele povo e o tanto que é importante a gente viver em comunidade, porque aquilo lá era uma comunidade, era um povo, né? Não era 10 pessoas, era milhões, milhares de pessoas. E você ser líder de milhares não é fácil. Você ser líder de uma multidão não é fácil. As pessoas são corrompidas
a gente dá uma analisada no que aconteceu com aquele povo, faz com que a gente realmente comece a pensar na vida da gente e nas comunidades onde a gente estamos inseridos, o que que a gente anda fazendo ali de bom e de produtivo para a gente e para as pessoas. O que Deus quer da gente não é só que a gente ame Ele, tá? Ele quer que a gente ame o próximo. Deus quer mais que a gente ame o próximo do que ame a Ele mesmo. Porque quando a gente está amando o próximo e exercendo o amor, a gente está mais perto de Deus, porque Deus é amor, né? Ele é inacessível. Não, a gente não pega Deus, a gente não palpa, não é um produto, não é. Mas ele está presente em tudo. Aí você fala assim, mas ele é inacessível na maneira que você quer tocar Deus. Mas a maneira de tocar Deus é exercendo o que ele mais faz pela gente, amor. Porque aí sim, você está exercendo o fundamental, exercendo o que precisa ser exercido. E vamos agora para o nosso tema mesmo, mais diretamente. 40 dias ou 40 anos? E trazer isso para a nossa realidade. O que que você quer na sua vida? Você quer ter prosperidade? Você quer ser feliz? Eu assisti aquele filme Em Busca da Felicidade e a gente vê ali um pai lutando para buscar a felicidade incansavelmente. E tudo isso tem a ver com uma parte do que vamos falar hoje, né? Porque a gente vive buscando a felicidade. E aquele povo buscava a felicidade, buscava a liberdade, buscava o amor e às vezes buscava, questionava o amor de Deus, né? E a gente tem que entender que a gente não pode perder as oportunidades. Quase sempre são únicas as oportunidades que aparecem na nossa vida. Não devemos, desperdiçá-la em momento nenhum. A oportunidade apareceu, você tem que analisar e verificar se ela realmente é verídica ou e aquela oportunidade é boa e não deve desperdiçar no momento algum. Quantas delas já apareceu na sua vida? Quantas oportunidades você já teve na sua vida? E algumas você deixou para lá, e algumas você nem ligou. Oportunidades pequenas, oportunidades grandes. Aí, às vezes, a gente dá aquela bobeirinha, né? Nós bobeamos e deixamos passar, escorrer pelas mãos. Mas o que que tem a ver isso com 40 dias e 40 anos? Tem a ver, sim. São oportunidades. Aquele povo teve oportunidade, aquele povo teve a maior oportunidade da vida deles de ser feliz, de ir com a terra prometida. Mas chegou um momento que eles deixaram, alguns deixaram escorrer pela mão. E Deus, naquele momento, viu que aquelas pessoas não era realmente, não tinha o perfil para estar lá naquela terra prometida. Que eles, na realidade, não foram complacentes com o que Deus orientou eles. Às vezes a gente não avança, né, nas coisas, paralisamos no tempo, ou até mesmo retrocedemos, não anda, não caminha. A gente precisa ser íntegro, diligente, obediente, grande, não gigante. Precisa ser grande, porque Deus é grande.
Vivemos o tempo cronológico de forma correta, nos processos, no desenvolvimento. Isso você pode definir na sua vida se você vai viver assim ou não. Mas tome cuidado para não desperdiçar as oportunidades. E não viver ancorado num porto onde a água é mansa e nem te balança. E se você não navegar nos portos da vida, você não vai encontrar oportunidades. Você vai ficar preso num lugar. E você já reparou que se você ficar preso num lugar parado, e tudo que fica parado no lugar sem movimento, sem nada, a natureza toma conta. A natureza brota entre os concretos e vai crescendo, 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 e a ferrugem vai comendo, tomando conta, e daqui um pouco aquilo já não existe mais. Ah, mas em 40 dias isso acontece? Ou em 40 anos? Pode acontecer em 40 dias, 40 anos, ou 400 anos, quem sabe? Porque a vida é um ciclo, e tudo que é construído é consumido. E a gente não pode viver esse atraso de vida. A gente deve ultrapassar isso e realmente entender que nós fomos feitos para viver um período aqui nessa terra que Deus nos deu para poder abrir os olhos e respirar todos os dias, que a gente tem que valorizar cada minuto e agradecer. E a gente olhando para o Egito, aquela situação onde o povo estava escravizado, os filhos de Israel, após 400 anos de escravidão, Deus deu oportunidades para eles, através de uma pessoa, Moisés. Deus se manifestou e colocou um líder para libertar aquele povo. E Moisés fez isso. Mas ele não fez isso de forma tão fácil, né? Ele teve que sofrer algumas consequências para poder fazer isso acontecer. Ele foi para o deserto, ficou muitos anos no deserto, onde Deus conversou com ele e fez ele voltar para a terra, para o Egito, para libertar seu povo. E fez com que ele fizesse isso de forma veloz, de forma rápida e poderosa, lhe dando alguns poderes para que ele possa realmente fazer com que o faraó acredite naquilo, acredite naquela situação. Mas o povo, logo depois, quando Deus tirou eles daquela terra, começou a colocar eles a caminho da terra prometida, aquele povo não teve paciência. Aquele povo não teve paciência. Eles não desfrutaram da oportunidade. Eles foram infiéis, desobedeceram, murmuraram, foram incrédulos. Tanto que Deus, vendo aquilo e tendo que cumprir a sua promessa de levar aquele povo para a terra prometida, mas alguns ali que já começaram a juntar ouro, fazer lá um bezerro para poder fazer as suas orações, porque para eles parece que eles tinham que ver alguma coisa para palpar em algo para poder realmente acreditar, foram extremamente infiéis, desobedientes, começaram a festejar. Quando Moisés voltou do monte, ele
Chegou, encontrou aquela bagunça, a casa desorganizada, como se diz, né? Quando você sai e encontra a casa tudo bagunçado, você chega e fala assim, nossa, o que que é isso? O que está acontecendo aqui? Mas por causa do pecado deles, Deus os deixou presos no deserto por 40 anos. Ah, mas por que Deus deixou eles presos no deserto por 40 anos? Porque Deus precisava ensinar para aquele povo, na dor, como deveria ser, como deveria viver na terra prometida. Porque Deus poderia ter colocado eles para andar num lugar que não fosse o deserto, porque é muito sofrimento você viver caminhando no deserto por 40 anos até achar sua terra prometida, seu lugar. Mas por causa dos pecados que eles cometeram, Deus colocou esse fardo para eles carregar. E muitos morreram pelo caminho, muitos ficaram pelo caminho, muitos, até chegar na terra prometida, na entrada de Canaã. Deus selecionou um príncipe de cada tribo, 12 no total, e os mandou ir espiar a terra, né? Como que Deus conseguiu mandar esses 12 espiar a terra e ver que a terra era boa? Após 40 dias, eles retornaram. Então, aqueles 12 foram espiar essa terra em 40 dias. Quando retornaram e disseram para o povo que a terra era boa. Como eles não conseguiram voltar para o mesmo caminho e levar essas pessoas até a terra prometida em 40 dias? Mas alguns realmente questionaram Deus. Todos concordaram que a terra era maravilhosa, mas eles infamaram o coração do povo por conta das cidades fortificadas que existiam lá. Existiam aquela cidade e guerreiros gigantes, né? Naquela cidade. Com exceção de Josué e Celebe. Josué e Celebe não fez essa menção. Viu que a terra era boa e falou para o povo que a terra era boa. Mas o Senhor se irou contra os incrédulos. E os 40 dias viraram 40 anos, por questão da ira de Deus com esse povo. Deus é bom, mas também Deus é justo. Não seja incrédulo com Deus, não seja reclamão, murmurão, desobediente, infiel, porque Deus é bom. Mas também Ele é justo. Se você for infiel, desobediente, Ele vai usar a justiça contra você. Pode ter certeza. Ah, mas Deus não perdoa? Perdoa, mas perdoa o coração ímpio, limpo. Porque pedir perdão por um erro ou um pecado que cometeu não é falar da boca para fora. Perdoar alguém não é falar da boca para fora, é exercer o perdão, realmente. Após a saída de Deus, o povo ficou por 40 anos rodando no deserto. Mas Deus não deixou um minuto aquele povo morrer de fome. Deus não deixou aquele povo
um minuto sem comer. E aquele povo ficou vivendo do maná, o maná de Deus. Sempre, quando precisava, Deus dava comida para eles. Porque no deserto não tinha como plantar, não tinha como colher, não tinha como fazer, a terra não era fértil, não tinha como gerar, produzir alimentos para aquela multidão, mas Deus não deixou eles morrerem de fome. Deus lhe deu o maná. E aquele povo caminhou por 40 anos até chegar à terra prometida. E com isso, a gente vai entendendo como é um privilégio contemplar os milagres de Deus, sua glória, seu livramento, ser recebido como filho amado. Mas quanto mais se conhece a Deus, sua majestade, mais cobrados nós seremos. Não ache que você, no momento que você conhecer o privilégio e os milagres de Deus, conhecer a glória de Deus, conhecer os livramentos que Deus dá na sua vida, tudo que Ele faz para o seu filho amado, para os seus filhos amados, você já vai estar. Nossa, agora eu estou tranquilo. Agora eu posso deitar na rede, dormir e deleitar num sono eterno e ó, ficar feliz da vida. Não. Aí sim nós seremos cobrados, porque a coisa mais difícil que tem é ser obediente. A coisa mais difícil que tem é perdoar. E o homem, às vezes, ele comete o pecado e outra pessoa comete um erro com ele, ele não perdoa. Ele não perdoa. E aí? Você está, pelo menos, exercendo o perdão? E isso não é responsabilidade de Deus, é responsabilidade sua. Você tem que exercer o perdão também, não só pedir perdão. Você tem que limpar o seu coração, livrar do seu coração toda mágoa, todo rancor, e ter a responsabilidade contigo mesmo de ser um homem melhor, de ser uma pessoa melhor. Aí sim, você está entregando seu coração para Deus, deixando Ele fazer morar. O que você tem feito? O que você tem feito com a luz de Deus que Ele emana sobre você? O que você tem feito com isso? Porque Deus, Ele nos emana luz a todo momento, independente se somos incrédulos ou não. Porque Ele ama os filhos dele da mesma forma, independente de qualquer coisa. Ele é justo, Ele vai fazer justiça, porque Ele quer que o filho amado retorne para o Pai. E Ele sabe que pecar contra Ele é desprezá-lo, e isso haverá consequência. Porque Deus é grande e justo, e não pode escapar disso. Você não pode escapar disso, da justiça de Deus, da grandeza que Ele é na nossa vida. Devemos ser obedientes e antecipar o processo. Com isso, a gente aprende cada dia mais, cada dia mais. Quantas coisas nos são dadas e outras adiadas, né? Por conta da desobediência.
Você pode até analisar assim, eu gostaria tanto de ter aquele emprego ou aquele negócio e tal, e outra pessoa tem aquilo, tem posse daquilo, daquele emprego, daquele negócio, ou daquela coisa que você tanto desejou na vida. Será que você está fazendo por onde para ter a mesma coisa que o outro tem? Mas eu estou querendo que o outro tem. Não, não, nem sempre. Porque vamos partir para o certo, né? Olha só. De repente você tem o desejo de ter uma Ferrari, de ter um carro de luxo. Quantas pessoas não têm o mesmo carro? Um carro diferente, mas da mesma marca, mesmo modelo e às vezes até da mesma cor. Porque isso é normal. Você também pode ter aquilo, mas você precisa fazer por merecer e também fazer de que forma que você vai conquistar aquilo da forma certa, sem passar por cima das pessoas, sem você derrubar alguém ou levar vantagem em cima de alguém. Não atropele os protocolos. Não crie atalhos. Os caminhos fáceis geram resultados medíocres. Não ache que seu caminho é fácil. Não ache que seu caminho também é difícil. Não importa. O que importa é você andar no caminho correto. As dificuldades vão aparecer, mas se você de repente for por um caminho muito fácil, lá na frente isso pode dar tudo errado. Não reclame das dificuldades, não reclame das pedras no caminho, não reclame. Apenas junte força e tire elas do caminho. Mas não ponha ela no caminho do outro. Porque tem pessoas que estão andando num caminho e vê as pedras no caminho dele, ele tira a pedra do caminho dele e põe no caminho do vizinho, põe no caminho do outro. Isso é justo? Não é justo. Às vezes você está correndo aqui, quer atrasar quem está correndo do seu lado, para que você possa chegar em primeiro lugar. Mas você acha isso certo? Por que você não pega na mão do outro para que vocês chegam junto lá na frente? Não seja medíocre. Você precisa realmente fazer com que as coisas aconteçam, mas pegue na mão das pessoas. Colabore, não questione. Não se ache dono da situação, não se ache dono das coisas, porque você está meramente aqui administrando isso por um tempo. Quantas empresas nascem e morrem todos os dias? Ele jamais pense que aquilo é seu. Você está realmente recebendo aquilo para administrar, para cuidar, porque Deus sabe da sua capacidade. Mas não se ache arrogante e se ache que é melhor que os outros. Cuide daquilo de forma correta. Seja ímpio, justo. E saiba que você é um mero administrador daquele negócio. Não se ache dono. Esse é um ponto de vista que você tem que ter dos negócios. Ser justo. Às vezes o homem precisa de passar por desertos. Isso é normal. Todos nós passamos. Quantos desertos a gente passa na nossa vida? Quantas tribulações? Quantas lutas?
E para a gente ser experiente, nós precisamos viver as dificuldades. A gente precisa ser passado à prova. Aí sim vem o amadurecimento. A exemplo disso, temos que Jó, José, Davi, o próprio Josué, o próprio Jesus e tantos outros passaram por dificuldade na sua vida. Não foram só coisas boas, todos tiveram percalços na vida. Que o teu deserto não seja consequência do teu pecado. Obstinação, mas uma exceção à regra tem que acontecer na sua vida. Se a vontade permissiva de Deus for a razão, motive então o retarda. Aí o retardo é aparente. Porque Deus é soberano. E Ele realmente acompanha a sua vida todo o tempo, todo mundo. E saiba, o tempo é precioso, porque a vida é um sopro. Ela passa sobre nós assim, ó, rapidamente. Quando você vê, olha só esse ano. Nós estamos dia 30/3. Cara, como está passando rápido. Será que temos tanta coisa para fazer assim que a gente está vendo o tempo passar numa forma tão veloz e rápida que a gente nem percebe? Porque a gente está tendo desejo de ter mais longevidade. Por isso que a gente está vendo o tempo passar tão rápido. Que o homem deseja viver mais. Mas você só vai conseguir isso o dia que a gente conseguir realmente estar mais próximo de Deus. Começar a criar, e Deus vai nos dar a oportunidade de criar situações onde vai aumentar a nossa longevidade. Mas precisamos guardar os mandamentos, amá-lo acima de tudo. Que ele acelere a tua jornada e você alcance tudo aquilo que para ti foi reservado neste mundo. Não deixe de amar a Deus acima de tudo. Não deixe a sua vida ser apenas passageira. Que Jesus Cristo esteja te abençoando nesse momento. E que seus 40 dias seja cheio de glória e que você não fique 40 anos buscando o que você deseja, que às vezes o tempo passa e você não conquista e morra no meio do deserto. Desejo para você toda felicidade, toda conquista e que Deus possa estar na sua vida e na sua família a todo momento. Cristo esteja aí habitando seu coração e habitando a tua casa, tua família e a tua vida. Um beijo no coração e até amanhã.